Fala pessoal, estou chegando aqui para fazer o comentário de uma decisão do STF muito importante. Realmente, você vai me dizer que o concurseiro não tem um dia de folga, mas calma que é muito mais tranquilo do que você imagina. Eu vou explicar e vou resolver tudo isso aqui com algumas marcações do seu material. Você já está pronto para qualquer questão sobre esse assunto que vier a partir do ano que vem. Então olha só, o STF foi chamado a debater sobre um artigo lá da Lei 812, que é esse artigo 137, mas especialmente aqui, na verdade, o seu parágrafo único. Olha só o que esse dispositivo aqui fala pra gente. Ele diz assim, ó, a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 137, incisos 9 e 11, incompatibiliza o servidor público para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. O que eu quero que você guarde aqui inicialmente é que esse artigo 137 coloca um prazo para incompatibilidade em duas situações lá do artigo 117. Ou seja, nesse caso, o servidor ele é demitido e a gente diz que é uma demissão qualificada. Por quê? Porque ele é demitido, ou seja, perde o cargo público dele, mas além da demissão, durante 5 anos ele não pode retornar para o serviço público federal. É importante você ficar atento porque é o seguinte, em regra, se você é demitido, nada impede que no dia seguinte você passe no concurso público e volte para o serviço público. Essa é a regra, não existe um prazo. Mas nesses casos do artigo 137, nós temos uma qualificação, ou seja, você é demitido e durante um período você não pode retornar para o Serviço Público Federal. No caso do caput do artigo 137, esse prazo é de 5 anos. O parágrafo único fala para a gente o seguinte, não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Só para a gente entender do que nós estamos falando, eu vou lá no artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crimes contra a administração pública, atos de improbidade, aplicação irregular de recursos públicos, lesão aos cofres públicos e corrupção. Tá? De forma bem simples, é importante você saber que aqui nós estamos falando da aplicação administrativa das penas por essas infrações. Então você sofre um processo administrativo disciplinar e é demitido. O que eu tenho que chamar a atenção é que o parágrafo único, ele não fixa um prazo. Ou seja, se a gente fizer uma leitura expressa dele, literal, é o seguinte: se você é demitido por algum daqueles motivos, você nunca mais poderia retornar ao Serviço Público Federal. Traduzindo, seria uma pena com caráter perpétuo, ela duraria para sempre. Quando a gente dava aula disso, eu já comentava, ó, tem uma certa discussão sobre a constitucionalidade disso aqui. Mas como as questões de prova sempre são literais, tem que guardar o que está aqui expresso e ponto final. Isso acaba porque, como foi controle concentrado de constitucionalidade, essa norma vai deixar de existir a partir de agora. O que o STF pegou e entendeu? Ele entendeu que esse dispositivo aqui, esse daqui especificamente, esse daqui, ele é inconstitucional, porque ele tem uma pena de caráter perpétuo. Vamos entender como é que funciona então? Olha só, qual que foi a decisão do STF? É inconstitucional, por denotar sanção de caráter perpétuo, o parágrafo único do artigo 137 da Lei 812, o qual dispõe que não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que tiver sido demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência de determinados dispositivos do artigo 132. Essa decisão foi adotada na ação direta de inconstitucionalidade 2975 e é uma decisão de 4 de dezembro de 2020. Pessoal, na discussão, o fundamento da decisão do STF é o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê para a gente o seguinte: não poderá haver penas, ou não haverá penas, entre outras situações, de caráter perpétuo. O debate no STF ele girou em torno de 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: essa vedação à pena de caráter perpétuo, ela vale apenas para o âmbito penal ou ela também vale para o âmbito administrativo? A priori, o dispositivo constitucional está falando do âmbito penal. Mas a pergunta é, se vale para o penal, também vale para o administrativo? O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: se eu declaro o parágrafo único inconstitucional, você consegue perceber que o caput, o principal, ele está colocando uma pena mais grave para uma conduta menos grave, porque a gente está tirando a penalidade do parágrafo único. Aí a pergunta é, o STF pode fixar um prazo durante o qual o servidor não poderá retornar ao Serviço Público Federal? Vamos responder então a esses 2 quesitos. Primeiro quesito,
A delimitação, ela também alcança o âmbito administrativo? Segundo quesito, o STF poderia fixar um prazo máximo para o retorno? Vamos responder o nosso primeiro quesito. Segundo o STF, ele falou o seguinte: é importante ressaltar que, embora a norma constitucional encontre-se estabelecida enquanto garantia a aplicação de sanções penais, viável a sua extensão às sanções administrativas, em razão do vínculo existente entre essas duas esferas do poder sancionatório estatal. Resumindo, vale para o âmbito penal, mas também vale para o âmbito administrativo. Então não pode ter pena de caráter perpétuo também no âmbito administrativo. Por isso que aquele artigo, aquele dispositivo, foi considerado inconstitucional. Segunda dúvida, o STF poderia fixar um novo prazo de incompatibilidade? O STF entendeu que não. Ele disse o seguinte: comunicação do teor da decisão ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o nosso poder legislativo, para que delibere, se assim entender pertinente, sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público nas hipóteses do artigo 132.1, 4, 8, 10 e 11 da Lei 812. O que o STF disse para a gente é o seguinte: o artigo 137, parágrafo único, vamos voltar aqui, que aí agora eu quero que você já faça a sua marcação aí no seu material. O STF diz para a gente o seguinte: olha, vamos pegar isso aqui, ó, e vamos riscar. Isso aqui deixa de existir. Isso aqui não vale mais. Só que eu não posso fixar um prazo. Então, Congresso Nacional, ó, estou te avisando que eu declarei isso aqui inconstitucional e estou te dizendo o seguinte: olha, se quiser colocar um prazo aí, pode colocar 5 anos, 10 anos, o prazo que você quiser. Só não pode ser caráter perpétuo. Durante algum tempo nós vamos ter uma situação curiosa, porque o artigo 132, ele traz condutas que teoricamente são mais brandas, que são essas duas aqui, e essas aqui o servidor não pode retornar durante 5 anos, porque esse dispositivo aqui ele continua válido, esse aqui está ok. No entanto, as de baixo, que são mais graves, por enquanto elas não terão essa incompatibilidade. Então vamos colocar assim uma situação hipotética. Se alguém comete um ato de improbidade e é demitido, ele não vai ficar incompatibilizado para retornar para o serviço público. Teoricamente, se ele passa no concurso público na semana seguinte e for nomeado, ele pode retornar para o serviço público, até que o Congresso Nacional, em algum momento, fixe um novo prazo, ou fixe um prazo para essa incompatibilização. Galera, um videozinho um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais complicado, mas deu para a gente conseguir compreender com bastante tranquilidade. Deixa o curtir, deixa o comentário aí, deixa a sua dúvida e vamos nessa jornada, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.